Olá, tudo bem? Então, eu gostaria de falar hoje sobre o tema de telas, certo? Eh, Hoje em dia, as crianças hoje em dia, elas já nascem praticamente com o celular na mão, certo? Então, é difícil, entrar nesse debate de pode tela ou não pode tela. Exames, feitos, já há muito tempo já afirmaram que as telas diminuem o poder cognitivo das crianças, que é o poder de resposta. Então, quanto mais tempo de telas elas têm, menor é o poder cognitivo que elas têm. E tendo menor poder cognitivo, menos ela vai conseguir observar o ambiente à sua volta, interagir com as pessoas, é, obter a resposta, ou interagir com os colegas, ou ter aquele tempo de questionamento, né? Aquele tempo das perguntas. As crianças antigamente, elas tinham mais indagações, elas perguntavam mais. Hoje em dia, elas ficam um pouco anestesiadas com isso. Elas não têm mais vontade de ir num parque brincar ou de jogar uma bola. Às vezes o celular ele substitui muita coisa. Só que ele está substituindo a infância. Ele está afetando na infância. E que um corpo na infância, que é um corpo que está sendo formado, se ele tem pouca mobilidade, né, se ele tem pouco tempo de exercício, ele não consegue interagir com o ambiente e você molda o seu cérebro mediante o ambiente que você está. Então, a criança, mesmo que ela esteja naquele determinado ambiente, ela está num ambiente virtual. E o ambiente virtual, muitas vezes, eles não condiz com a realidade que ela vive, com os problemas que ela tem, com as situações que ela vai vivenciar. Então, a gente, como pais e educadores, no caso, nós temos que estar atentos ao, ao excesso, certo? Não também pelo fato que nós vivemos no mundo tecnológico, hoje em dia muitas profissões são online e muitas atividades infantis até tem aulas online também, é muito tempo online. Porém, nós temos que determinar períodos com eles, porque eles têm que aprender que a disciplina da vida, eles têm que aprender que tudo exige moderação, desde criança. E na infância, a gente começa a moldar o jeito que o adulto vai viver futuramente. Então, se ele passa muito tempo na tela, ele vai perder praticamente a infância dele, vai perder atividades, vai perder interações importantes, que vai ensinar para eles como lidar com situações que vão ocorrer lá no futuro. Essa bagagem que ele vai ter, essa bagagem de experiências, né? E ao invés de darmos a tela para a criança, nós temos que a gente tem que dar experiências para as crianças, dar experiências. Então, nós temos que levar eles a brincar ao ar livre, tomar sol bastante, né? Ter interações com crianças ou com adultos, porque nessas interações que nós temos com outras pessoas e outras situações, vão acontecer situações que eles vão aprender a lidar, que vão exigir deles a capacidade cognitiva, a capacidade de relacionamento, a capacidade de resolução, a capacidade de trabalhar em grupo. E isso é muito importante, já nós, como pais e educadores, já incentivarmos nossas crianças a trabalhar em grupo, a colocar eles em uma atividade em grupo, porque futuramente quando ele for trabalhar, quando ele for interagir com outras pessoas, ele vai saber lidar. E se uma criança fica muito tempo na tela, ela não tem essa interação com as pessoas, ela não tem.
esse feedback, porque a tela em si ela não vai responder nada. Você pode bater, pode ter algumas atitudes com a tela, com o computador em si, e ele não tem resposta, é uma máquina. Então, é importante nós, como pais e educadores, deixar um limite para a criança. Porque, assim, nessa vida hoje, né, na atualidade, hoje em dia todo mundo usa tela. Só que nós temos que limitar nossas crianças, porque a parte do córtex frontal está sendo formada na infância. E isso é muito importante, ele adquirir experiências. Quanto mais experiências ele tiver, quanto mais situações ele vivenciar na infância, mais bagagem ele vai ter para a fase adulta. Viagens, situações com familiares, situações com amigos, certo? Esportes que ele pode praticar, se gostar de algum tipo de esporte. Quanto mais tempo e quanto mais situações eles vivenciarem, melhor será para o futuro deles, tá bom? É isso que eu queria falar hoje.